Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, 17 de novembro, a Igreja nos convida a celebrar a memória de Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa. E diz aqui a liturgia que Isabel nasceu na Hungria em 1207 e faleceu na Alemanha em 1231. Foi esposa de Luís IV, rei da Hungria, e mãe de 3 filhos. Após a morte do marido, ela assumiu o ideal de São Francisco, adotando como estilo de vida a penitência, a oração e a caridade. Construiu um hospital em Marburgo, onde se ocupou pessoalmente dos enfermos. Vamos então, junto com Santa Isabel da Hungria, meditar essa palavra que ela tantas vezes meditou e que a fez ir ao encontro dos seus irmãos. E eu te convido a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então disse Jesus: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, das 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa parábola das 100 moedas, meus irmãos, ela diz muito a nós nesse dia de hoje. Cada um de nós, no dia em que fomos marcados com o selo do Espírito Santo no nosso batismo, recebemos de Deus 7 dons, os 7 dons do Espírito. Além desses 7 dons do Espírito, outros tantos dons Deus colocou na nossa vida. Todas as nossas capacidades emocionais, psicológicas, as nossas aptidões físicas, a nossa criatividade, tudo aquilo que é dom na nossa vida foi recebido de Deus. Foi Deus quem nos presenteou, sobretudo com o grande dom da inteligência, essa capacidade de aprender, de discernir, de buscar, de correr atrás. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, todo dom é para ser posto a serviço. Um dom vivido para si mesmo é um dom estéril, é um dom que não produz fruto. E foi justamente o que aconteceu com aqueles 3 empregados aos quais aquele homem entregou a cada um 100 moedas. 2 deles colocaram os dons que tinham, as capacidades com as quais Deus lhes havia dotado a serviço. E aqueles homens lucraram. Um 1000 moedas e o outro 500. Mas existe aquele, que é o terceiro citado nessa parábola, que como tanta gente que nós conhecemos, tem dons,
mas tem medo do compromisso, do colocar-se a serviço, do dar-se aos outros, e guardou as suas moedas. Ora, quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, Deus vai acrescentando cada vez mais outras e outras coisas na nossa vida. E foi justamente o que aconteceu àquele que tinha 1000. O patrão mandou que tirasse daquele empregado que nada fez as 100 moedas e as entregou àquele que havia conquistado 1000. Quando a gente se abre a Deus, quando nós nos colocamos a serviço dele, Deus vai trazendo tanta coisa e acrescentando à nossa vida, que nós, quando paramos e começamos a observar, nós nos damos conta de que nós, por nossas forças próprias, jamais teríamos tais capacidades. E aí nós reconhecemos realmente que é Deus quem dá e quem faz crescer e frutificar todos os dons. Quais são os dons que você tem? Quantos deles você tem colocado a serviço da sua comunidade, da cidade onde você vive, da sua paróquia, da sua família e dos seus amigos? Ora, meu irmão, o dom recebido que não é utilizado em favor dos outros, ele se torna estéril, não produz fruto, não alimenta ninguém, não transforma nada. Eu te convido ao longo desse dia a fazer um bom exame de consciência, enxergando os dons com os quais Deus te acumulou e a suplicar a Deus a graça de colocar todos esses dons a serviço, de modo que a sua vida se torne um sinal da presença desse Deus diante de todos os homens e mulheres. Que Santa Isabel da Hungria, que colocou seus dons a serviço, que trabalhou muito pela promoção humana, sobretudo dos enfermos, que ela te ajude a fazer com que Deus multiplique todos os dons com os quais Ele cumulou a sua vida. Eu venho agradecer a todos que estão nos ajudando com as suas doações financeiras a manter no ar este canal. Agradeço a você também que está nos acompanhando, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais corações. Para você que chegou hoje, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhum de nossos vídeos diários de meditação da Palavra de Deus. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe pelo apoio e até logo.